Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do portal 3dvs.com.br. Estamos aqui para mais uma aula do curso de NX-CAD e nesta aula eu vou estar dando início a apresentar a vocês os cursos de Filet. Tá? Então em uma de nossas aulas nós construímos esse modelo, mas esse modelo ele não tem os acabamentos, né? A gente precisa fazer os acabamentos de aresta aqui, certo? A gente sabe que todo projeto que for um produto de manuseio comum, né, ele realmente tem que ter todos os cantinhos arredondados para que não cause ferimento a ninguém, né? Então vamos lá, eu vou fazer os acabamentos nessa peça aqui e vamos estar tratando de diversos recursos do comando de Filet. No Modeling, pessoal, a gente tem esse comando aqui, que é o Edge Blend, tá? Então, o Edge Blend tem diversos recursos, pessoal, tá? A gente tem muita coisa para fazer. Só que no NX, de um modo geral, nós temos N comandos para estar trabalhando com filets, tá? Quando a gente começa a trabalhar com superfície, nós não conseguimos mais utilizar o Edge Blend. Então, nós temos que adaptar o nosso modelo à realidade que a gente tem dentro do NX. Aqui, como é um sólido, eu consigo estar utilizando o Edge Blend. E o Edge Blend, ele nos fornece muitos recursos para isso, tá? Na verdade, acho que o NX é um dos poucos softwares que tem muitos comandos de Filet, né? Um recurso que tem de diversas formas aqui. Então vamos lá. O método convencional, tá? Padrão de estar trabalhando. Eu venho aqui, seleciono o Edge Blend, aí defino para ele se eu quero um shape circular ou cônico. Já vou estar mostrando para vocês as diferenças. Aqui eu defino o raio, vou colocar um raio de 3 mm, vou dar um Enter. E agora basta selecionar a aresta que eu quero adicionar esse blend, tá? Então vou, por exemplo, pegar essa aresta aqui. Eu clico e ele já adiciona para nós aqui, ó, uma prévia do que vai acontecer no nosso modelo. Bom, antes de confirmar, eu posso alterar aqui no campo Radius, por exemplo, para 4, ou então nas setas aqui, ó. Posso vir na seta, pressionar o botão esquerdo do mouse e movimentar ele. Percebam que aqui, ó, a gente tem uma variação do Filet, ó. Ele está muito grande, então ele está criando nesse canto aqui também um arredondamento, certo? Então a gente pode fazer das duas formas, ou definindo o valor, ou simplesmente arrastando as setas ali, tá? Além disso, eu posso, nesse mesmo comando, eu posso adicionar N arestas, e até devo, e cada aresta, ela pode ter um Filet diferente. Por exemplo, aqui eu adicionei um Filet de 3 mm, então eu vou adicionar aqui, ó, Add New Set, ele vai adicionar aquela aresta ali e vai me permitir selecionar outra. Então eu vou pegar essa aresta aqui. Nessa aresta eu vou colocar um Filet de 4 mm. Pronto. E assim eu posso ir trocando filets para cada aresta que eu for selecionar. Se o Filet é igual para todas as arestas, obviamente eu posso selecionar todas elas ao mesmo tempo, tá? Então vou selecionar aqui também, olha só. Vou adicionar esse set e agora eu vou dizer que eu vou fazer um Filet de 1 mm nessa aresta, nessa e nessa aqui. Pronto, olha aí, ó. Tá? Então percebam que num único comando de Filet, vou dar um OK aqui, num único comando de Filet eu tenho 3 setagens diferentes, tá? 3 filets com parâmetros diferentes. Isso tudo num mesmo comando. Bacana isso, né? A gente não precisa ficar criando vários filets aqui no nosso Part Navigator, tá? Bom, eu vou editar isso aqui, então, botão direito, Edit with Rollback. E eu posso editar um a um aqui, tá? Posso vir selecionar qual que eu quero trabalhar. Então, aqui eu quero passar agora para 2. Nesse aqui que está 4 mm, eu vou passar ele para 1.5. E nesse que está 1, eu vou colocar 0.5. Pronto. E, obviamente, né, eu posso remover alguma aresta caso eu não queira. Por exemplo, nesse caso aqui, eu não vou fazer o Filet aqui nesse cantinho. Então, Shift, clico lá na aresta. Pronto, ó, removi ele daquela seção de Filet. Tá? Mas eu vou manter. Ok? Então, a gente pode estar editando esses filets. Além disso, eu vou dar um cancelar aqui e eu vou eliminar isso aqui, tá? Vamos lá. Outro Filet. Além disso, eu tenho aqui, ó, o Shape. Eu tenho o modo circular, que se a gente parar o mouse aqui em cima, ó, ele vai mostrar uma imagem mostrando como é o modo circular. É o Filet padrão, tá? É o convencional.
É criar um raio constante ali no canto, na aresta que a gente selecionar, certo? E eu também tenho a forma cônica, que agora eu não preciso de forma presa, né? Eu não fico agora engessado a fazer um filet com um raio constante. Na forma do shape conic, eu posso fazer isso de outras 3 maneiras. O boundary e center, percebam como é aqui ó, a imagem, ó, boundary e center. Tá? Depois, boundary and row, tá? Que isso mais à frente, quando a gente tiver um bom conhecimento já do NX, principalmente quando a gente trabalhar em superfície. Aí eu vou estar falando o que é esse row aqui. Tá? Então, a gente tem esse recurso e o center and row. Tá? Percebam que o que muda ali ó, é aquela linha azul que nós temos na imagem. Ó. Vamos botar aqui de novo. Ó. A linha azul vai quase pertinho das 2 linhas pretas lá, ó, que formam o canto vivo. Agora aqui no boundary and row ele distancia um pouco, tá? E no center and row ele distancia mais. Ok? Então são outras 3 formas que a gente pode estar trabalhando aqui quando seleciona o shape conic. Tá? Então percebam que bacana que é trabalhar com esse recurso. Se eu seleciono uma aresta, olha só, eu posso definir para ele o raio, certo? Do meu modelo. Nesse caso eu estou definindo o centro, tá? Eu vou mudar aqui, eu vou botar 2. E no raio eu vou colocar 5. Olha, o que a gente fez aqui? Ó? Percebam que ele não ficou um raio constante de 5 milímetros. Por quê? Porque na realidade eu estou dizendo para ele que as faces aqui, a tangência com a face, ela vai avançar da aresta para cá 5 milímetros e da aresta para cá 5 milímetros. Mas o raio ele vai ser dado pelo centro. E o centro eu estou dizendo que ele vai trabalhar com 2 milímetros. Então, a gente está trabalhando com esse recurso aqui, ó, boundary and center. Tá? Então, da boundary para o centro, ele vai fazer um raio com 2 milímetros. Se eu aumentar isso aqui para 3, olha só, ele vai ficando mais suave. Certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui numa vista onde a gente consiga ver melhor. Ó. Vamos colocar aqui. Aqui. Vou colocar 1 milímetro. Olha só. Ele mal faz um raio aqui. Mas existe uma tangência. Tá? Existe uma tangência do valor que eu defini aqui ó, no Boundary Radius 1 com o Center Radius 1. Então, ele vai criar um filet. Porém, não vai ser aquele filet que, seguindo dessa face, dessa aresta aqui até essa outra aresta, vai ser todo redondo. Tá? Ele é cônico agora. Certo? Vou definir aqui ponto 1. Olha só, ele mal quebrou o canto ali. Ó. Vamos dar um preview aqui para a gente ver. Tem essa opção aqui de preview, ó, que ele mostra o resultado para a gente. Olha só, ele mal quebrou o canto. Na realidade, ele fez uma tangência até essa aresta aqui, mas o canto, percebam que ele não arredondou totalmente. Ó, ele só quebrou, fez cantinho, onde era canto vivo, ele fez um arredondado ali. Tá? Vou dar um do result, vou colocar agora 1 milímetro e vou dar um show result. Olha aí. Ó. Tá? Então, a gente consegue trabalhar uma estética um pouco mais livre e não aquela coisa padrão de ter aquele filet com um raio constante. Tá? Beleza. Vou colocar aqui agora 3 milímetros. E se a gente mudar aqui, ó, Boundary and Center, eu vou colocar Center and Row. Olha, a gente tem aqui também essa seta, ó, a gente pode estar movendo ela manual ou então com o valor aqui, tá? Vou colocar aqui 1.9. Pronto, olha só. Essa opção, tá, de row, ele vai de 0 a 0.99, ok? Então, por isso que a gente não pode colocar um valor acima de 0.99. Então, vou colocar aqui 0.5. Quando a gente for trabalhar com superfície, eu vou estar falando sobre esse recurso e vocês vão entender melhor o que é isso aqui. Certo? Beleza. Boundary and row. Também é a mesma coisa. Eu coloco aqui um raio e defino o row. Tá? Então, o mais interessante aqui, que é menos problemático, vamos dizer assim, que é mais fácil da gente entender, né? É o Boundary and Center. Tá? Eu coloco aqui Boundary Radius 1 e coloco Center Radius 1, 3, e a gente consegue ver bem direitinho a diferença ali. Tá? Beleza. Então, temos aqui esse recurso de cônico. Além do cônico, pessoal, deixa eu dar um aplicar.
além dessa opção de cônica, a gente tem aqui o Variable Radius Points. O que é isso aqui? Raio variado. Eu seleciono uma aresta, tá? Vou colocar aqui em circular. Tanto faz circular ou cônico, tá? Mas eu vou colocar no circular, que é mais tranquilo. A gente não precisa setar outros parâmetros. E eu vou aqui no Variable Radius Points. Vou colocar Specify New Location. Nesse Specify New Location, a gente pode estar colocando quantos pontos nós acharmos necessário para o nosso filet variado, tá? Então, percebam, nesse caso eu não tenho nenhum ponto. Eu preciso de pelo menos, pessoal, 3 pontos, tá? Que é um no início, um no fim, né, ou vice-versa, e um terceiro ponto que vai ser propriamente a variação do filet, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar um ponto aqui. Ele já adicionou ali, ó. Se eu trocar esse valor aqui, ó, percebam que ocorre para todo o filet, tá? Por isso que eu preciso de mais pontos. Vou colocar um ponto aqui, olha só. Agora, se eu aumentar aqui, olha só, eu também consigo fazer a variação do início e do fim, tá? Mas essa é uma variação de início e fim. Caso eu queira uma variação no meio, aí sim eu preciso de um terceiro ponto. E aí a gente pode estar mudando, obviamente, o início, o meio e o fim, ou vice-versa, né? Então, a gente pode estar criando esse filet variado, tá? E aqui eu posso colocar quantos pontos eu quiser, ó. Ok? Posso fazer o filet como eu desejar. Olha que bacana. Certo? Então, essa é a forma de trabalhar com o filet variado. Esses pontos aqui que a gente coloca, ó, eu coloquei manualmente, mas a gente pode arrastar eles, ó, é só segurar o botão esquerdo e arrastar esses pontos. E nós temos duas formas de definir essa localização, tá? Também aqui no Variable Radius Points, a gente tem a lista de pontos que nós adicionamos, ó, que eu posso ir selecionando por esse grid aqui, ou simplesmente clicar na seta, ele já seleciona aquele ponto, ó, tá? Ok? Então, eu posso clicar na seta e eu vou selecionar aquele ponto, certo? Ou então, aqui no grid, eu selecionar ele. Eu acho mais prático a gente clicar na seta aqui e selecionar aquela opção, tá? Eu vou deletar esse aqui, pronto. E esse aqui eu vou colocar um pouquinho mais para cá. Só seguro o botão esquerdo, ó, em cima da bolinha do filet e movo ele sobre a aresta, tá? Beleza. Então, a outra forma aqui, ele está em percentual, ó. Então, a gente consegue colocar valores em percentual. Por exemplo, aqui eu quero 50% da aresta, certo? Aqui eu quero que ele vá para 75%. E aqui eu quero que ele vá até 25%. Então, agora eu tenho um no início, eu tenho um a 25%, um a 50%, um a 75% e um no final, certo? Eu consigo dividir a minha aresta, ó, tá? Para eles ficarem bem certinhos, bem posicionados, ó, eu consigo dividir a minha aresta, tá? Então, se eu colocar aqui está 6 e aqui está 5. Se eu colocar 5 aqui também, ó, vou dar um tab, ele vai ficar bem certinho, ó, tá? Agora eu tenho bem dividido a minha aresta, ok? Então, a gente pode estar fazendo isso. Ou então, eu posso usar outras opções, Arc Length e Throw Point. O Throw Point é esse recurso de arrastar, né? Eu vou clicar na aresta e eu posso arrastar. O Arc Length eu vou definir por milímetros, né? Mas como eu não sei o comprimento da aresta aqui, pessoal, eu particularmente acho mais interessante usar o percentual, tá? Então, digamos que eu não sei qual é a aresta aqui, eu vou usar o percentual, vou definir a posição dela, ou então eu posso simplesmente deixar aqui em Arc Length e mover, né? Aí eu vou ver ali o resultado, ó, 62. Não, mas não é 62, é 60, 58. Não, aí eu vou aqui e coloco, não, é 61, por exemplo. Aí pronto, já está ali a definição da localização do filet, tá? E se eu der um aplicar, obviamente ele vai adicionar o filet no nosso modelo. Ok? Agora eu vou apresentar para vocês o famoso filet calcinha. É isso mesmo, pessoal. É bem interessante esse comando, tá? Eu vou adicionar aqui um raio de 0,5. Vou dar um Enter e vou selecionar essa aresta e essa, tá? Vou fazer isso aqui do outro lado também. Posso até aumentar um pouquinho, vamos colocar de 1 milímetro. Prontinho. Olha só. Então, quando a gente seleciona várias arestas e essas arestas